Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Estamos dando início a mais essa videoaula de programação para Web 1. E nessa videoaula nós vamos estar falando sobre Custom Tags. Tá? E aí o que vem a ser Custom Tags e por que utilizá-las, né? As Custom Tags, elas são tags que vão ser criadas por nós mesmos, nós desenvolvedores. Tá? Quando a gente trabalhou nas outras aulas com JSTL, elas são tags, mas que já estão prontas, né? Dentro do ambiente de desenvolvimento, né? O Java já entrega isso para a gente, já vem pronta. E as custom tags são tags que nós mesmos vamos criar, tá? É uma das possibilidades de criar tag, tá? Não vai ser a única, próxima aula a gente vai ver mais uma, mas é uma das possibilidades. E aí o que a gente precisa então para criar as nossas próprias tags? Para criar as nossas próprias tags, nós vamos precisar criar uma classe que vai ter o comportamento da tag, o que a tag vai fazer. Então nós vamos criar uma classe para isso. Depois nós vamos especificar um arquivo, que é o TLD, um descritor de tags. Nós vamos colocar que nesse arquivo que nós temos essa classe para criar uma tag e qual vai ser o nome da tag. Depois a gente pega e vai ligar a tag ou conjunto de tags lá na JSP usando a diretiva taglib. Então nós vamos falar, nós vamos usar essa biblioteca de tags aqui. Então isso a gente fala lá na JSP. E por fim nós vamos utilizar as tags de forma semelhante ao que a gente já fazia com a JSTL. Tá? Então, eu coloco o prefixo, 2 pontos e o nome da tag. Tá. Para criar a tag, então a gente vai criar uma classe e essa classe tem que estender o Simple Tag Support. Tá? Aí depois nós vamos ter um método do tag que nós vamos sobrescrever e dentro desse método a gente coloca o comportamento lá da nossa classe. Depois, né, aqui dentro do tag ainda, né, a gente tem um método getJSPContext, getOut, e esse cara vai retornar para a gente um JSPWriter. E com um objeto desse tipo aqui é que a gente consegue escrever no fluxo de saída. Semelhante ao que a gente já faz lá no servlet, que a gente tem um out para escrever, né, dar o sprint, que vai ser enviado no fluxo de saída, é mais ou menos essa ideia. Então a gente consegue escrever códigos, por exemplo, HTML, então especificar o comportamento, que código HTML que vai ser gerado na nossa tag. Então a gente vai fazer isso aqui. Um exemplo. Nós vamos ter uma tag, por exemplo, chamada, uma classe, por exemplo, chamada Olamundo, que vai estender o Symbol Tag Support. Aí nessa classe nós vamos sobrescrever o método do tag, e aí depois nós vamos chamar o método getJSPContext, aí pega o contexto, ponto, getOut, então vai pegar um cara do tipo JSPWrite que vai escrever na saída. Então com esse objeto out nós conseguimos escrever na saída. E depois a gente fala outPrint e escrevemos o comportamento, né, o que nossa tag vai escrever na tela. E aí tratamos o erro e pronto. E aí depois disso, né, nós precisamos também, né, só isso aqui não basta, só escrever a tag não basta, nós precisamos também especificar um arquivo que é o TLD, que é o Tag Library Descriptor, o descritor de bibliotecas de tag. E aí um exemplo dele vai ser isso aqui. Então é um código XML, aí tem os cabeçalhos dele, né, falando a versão, etc. A URI, que vai ser o caminho que nós vamos escolher, e aqui nós vamos especificar a nossa tag. O que nossa tag vai ter? Um name. Esse nome aqui, esse olá, é o nome que eu vou utilizar lá na minha JSP, o nome da minha tag. O tag class é a classe, essa classe aqui que nós criamos. Então, supondo que é a classe Olamundo dentro do pacote. Então, pacote, ponto, nome da classe. E aqui o body content é falando qual que é o tipo de conteúdo. Vai ter conteúdo, essa classe minha, ou essa classe não, perdão, essa tag minha permite conteúdo, e aqui, como tá int, tá falando, não, essa tag aqui não permite conteúdo, mas é uma tag vazia. Assim como BR, HR lá no HTML são tags vazias, estou falando que essa minha tag olá vai ser uma tag vazia. Tá? Depois a gente vai utilizar, né? Tá, mas aí, antes o que são essas coisas, né? A URI especifica o nome que será utilizado pela JSP para importar a biblioteca de tag, um caminho único. O name é o nome da tag, o tag class, o nome da classe, e atributo a gente vai ver mais para frente que eu consigo especificar alguns atributos para minha tag. Depois, lá na JSP, eu usando o tag lib, eu vou falar, eu quero utilizar essa biblioteca de tags e o prefixo que eu vou usar é o meu, né? Para dizer que é minha biblioteca de tags. Então, o nome da tag é olá, o nome que nós colocamos aqui, e o prefixo meu, e aí eu consigo utilizar. No caso aqui, uma tag vazia, então não pode ter conteúdo aqui, ok?
Tá, vamos executar isso aqui, fazer isso aqui lá no NetBeans, ver como é que funciona, e depois a gente volta para continuar esse PDF aqui, tá? E aí, aqui no NetBeans, ele vai trazer muitas facilidades para a gente, vai facilitar bastante o serviço, que muito desse código que eu mostrei aqui, então, essa TLD, parte desse código aqui, o NetBeans já vai estar pronto para a gente, tá? Então, a gente não vai precisar se preocupar com todas as etapas. Tá, aqui eu vou precisar criar um tag handle e um tag library descriptor. Vou precisar criar essas duas coisas. Primeiro, eu preciso criar um tag library descriptor. Por quê? Porque quando eu vou criar um tag handle, que é a minha classe, ele vai perguntar qual que é o tag library descriptor, né? Então, primeiro eu vou criar esse cara aqui. Aqui eu vou dar um nome para ela. Deixa eu organizar aqui. Ficou estranho aqui. Vamos maximizar. Isso. Qual que vai ser o nome? Aqui eu vou dar um nome qualquer, né? Minha biblioteca, alguma coisa do tipo, né? Então, por exemplo, minha biblioteca de tags. Esse nome aqui, pessoal, assim, biblioteca, porque dentro desse TLD, desse descritor de tags, eu consigo colocar várias tags, uma biblioteca de tags, não necessariamente só uma, tá? Então, eu posso ter um conjunto de tags num único descritor, tá? Esse cara aqui, eu preciso salvar ele lá dentro do WebInf, aqui mesmo ele já vai falar, ó, coloca dentro do WebInf, porque se você não fizer isso, você tem que colocar isso lá no WebXML, especificar no WebXML. Eu nem vou criar o WebXML, então já vou dizer aqui que eu vou colocar dentro do WebInf. Só que eu não criei a pastinha WebInf, né? Então deixa eu cancelar aqui. E vou primeiro criar minha pasta WebInf. Então aqui eu tenho uma pastinha WebInf. Eu posso ter subpastas aqui. Quero organizar. Então eu posso ter aqui subpastas dentro do WebInf para poder organizar. Né? Dizer, as bibliotecas de tag vão estar aqui dentro. Então, por exemplo, bibliotecas de tags. Então, eu posso colocar as bibliotecas de tag aqui dentro. Se quiser, pode colocar direto dentro do WebInf. Tem só uma biblioteca de tag, deixa aqui direto. Mas, por questão de organização, você pode criar uma outra pasta para poder colocar, tá? Então, agora sim, vamos criar aqui nosso descritor, nossa biblioteca de tags. Então, vou dar um nome aqui para ela. Vou falar que ela vai estar aqui dentro desse cara aqui. E isso. Finalizar. Aí ele já criou o arquivo aqui. Esse aqui é o comentário, eu posso tirar. Classe mais enxuto. Então, é um documento XML, tag lib, meu elemento raiz aqui, especificando alguns namespaces, a versão, o nome curto e a URI. Essa URI vai ser importante, que eu vou precisar especificar ela lá depois no JSP, tá? Beleza. Aí, vamos criar agora a minha classe, né? A minha classe que estende o Simple Tag Support. Então, vamos vir aqui. Aí eu posso colocar já aqui dentro desse pacote, por exemplo. Aí eu crio aqui um tag handle. Vou dar um nome para ele. Então, por exemplo, vai ser o Olá Mundo. Olha, eu posso criar tags estendendo Simple Tag Support ou posso estender Border Tag Support. Só que tem Simple Tag Support, né? Ambos vão fazer a mesma coisa, só que esse cara aqui é muito mais simples de se trabalhar. Então, nós vamos usar ele. Tá? E aí, método next. Eu preciso, né? E aqui embaixo ele já falar qual que é o arquivo de tags, o descritor de tags que eu estou utilizando. Então, preciso vir aqui e selecionar ele. Ó, vou usar este cara aqui, né? Aí aqui, qual que é o nome da tag? Né? Então, aqui vai ficar o nome da tag. Eu vou começar a fazer ela vazia, né? Semelhante ao que eu tenho aqui no exemplo. Vai ser vazio, tá? Não vai ter conteúdo, vai ser uma tag vazia. E não vai ter atributo nenhum. Se tivesse atributo, eu podia criar aqui novos atributos e colocar aqui, mas daqui a pouco a gente vê outros exemplos com isso aí. Então, por enquanto, só isso, tá? Então, cria-se a classe Olá Mundo, que estende Simple Tag Support, né? E aí já vai sobrescrever, deixa eu tirar esses comentários para ficar mais curto aqui, vai sobrescrever o método do tag, tá? E aqui dentro, deixa eu tirar isso aqui também.
E aqui dentro eu vou pegar, né, o getOut, né, que é do tipo JSPWriter, e aqui eu posso escrever, por exemplo, um parágrafo. Olá, mundo. E aí observe aqui que quando a gente manda criar, ele já define essa tag aqui com name, olá mundo, tag class, que é esta classe aqui, né, o pacote, o nome da classe já está aqui, nem precisamos escrever, e o tipo de conteúdo que eu marquei lá, que é vazio, empty, vazio. Tá? Esse nome aqui é um nome que a gente vai usar lá no JSP. Aqui está o mesmo nome da classe, mas não necessariamente precisa ser o mesmo nome, tá? Porque eu especifiquei a classe aqui. Aqui eu dou o nome que eu quiser. Então, por exemplo, eu quero chamar somente olá. Então, pode deixar só olá aqui. E aí ele já vai chamar, né? Quando eu chamar a tag, ele vai fazer o que tem dentro aqui desse do tag, que é colocar lá um olá mundo, tá? Aí vamos criar aqui uma JSP. Aqui tem esse index HTML que eu vou deletar, não quero usar HTML, quero usar JSP. E aí eu vou criar aqui uma página JSP. Opa. Aqui vai ser o meu index. Vou tirar esse Hello World daqui. Aqui eu vou precisar falar, eu quero usar aquela biblioteca de tags. Então eu vou falar aqui que eu vou ter uma tag lib. O prefixo, um prefixo qualquer que eu queira utilizar, então eu vou falar que é meu. E a URI, basta pressionar aqui Ctrl e barra de espaço, que ele já informa aqui pra gente, você tem essa biblioteca de tags aqui. Então dou um Enter, pronto, já tá aí. Aí eu vou vir aqui e falar o meu prefixo, que é o meu, e a tag que eu vou utilizar, que é a tag olá. Né? É uma tag vazia, né? Então se eu colocar algum conteúdo aqui, ele já vai falar que tá errado, tá? Então aqui, deixa eu ver se ele vai mostrar aqui. De acordo lá com o seu TLD, com o seu descritor de tags, a tag meu olá deve ser empty, deve ser vazia, mas ela não está vazia. Então, basta tirar aqui. E lembrando que não pode ter nenhum espaço aqui, tá? Se eu pressionar a barra de espaço aqui, pronto, já ficou errado, tá? Então não pode ter nenhum espaço. Outra alternativa é abrir e fechar a tag aqui, usando a forma abreviada. Eu já posso fazer isso aqui também, tá? Então, tags vazia tem essa forma abreviada, para abrir e fechar sem ter que repetir. Ok? Então vamos pressionar aqui F6. Então tá aqui o meu olá mundo do jeitinho que eu coloquei lá. Ok? Então pronto, né? Se criar uma tag simples, é tranquilo, é muito simples. E aqui pode ser criar uma coisa mais elaborada, colocar dentro de uma div, tipo colocar por exemplo, vamos colocar aqui um reader, aí dentro do reader vai ter um H1 e aí fecha aqui o H1, aí fecha meu reader, poderia ter uma imagem aqui, poderia ter um link, um botão, qualquer outra coisa, então você pode fazer complexo do jeito que precisar ser feito, tá? Então aqui, F5, eu vim aqui no inspetor, tem um reader e dentro do reader um H1, né? Dá para colocar classe para depois estilizar com CSS, aí fica à vontade, né? Criatividade aí para fazer. Isso aqui é muito útil, pessoal, quando eu criar uma biblioteca de tag, ou criar a nossa própria tag, vai ser muito útil quando eu precisar repetir as coisas, né? Então aqui é só um exemplo. Mas, por exemplo, se eu tenho uma classe pessoa e eu preciso em vários pontos do meu projeto mostrar a pessoa. Então, suponho que a pessoa tem um nome que vai estar em negrito, tem uma idade que vai estar em itálico, tem uma foto da pessoa e tem a data de nascimento. Em vários pontos em várias páginas eu preciso mostrar isso. Então fica muito mais simples. Eu crio uma tag e simplesmente chamo a tag lá no meu JSP onde eu precisar. Né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um HR e depois precisasse mostrar o olá de novo. Então pronto, basta fazer isso e eu já chamo ele quantas vezes eu precisar. Né? Então já para reutilizar código, facilitar as coisas, tá? Beleza, vamos continuar? Sim, definindo atributos na tag. Como que eu posso utilizar atributos na minha tag? Então, na classe eu vou inserir métodos do tipo set. Então, por exemplo, se eu quero colocar um nome, então eu vou ter um set nome, tá? E lá no descritor de tags, eu vou precisar colocar a tag atributo.
e dentro da tag, o name. Tá? Então, eu vou ter, por exemplo, atributo name. Se o atributo for obrigatório, eu vou colocar o required, para dizer, ó, obrigatoriamente você tem que colocar esse atributo aqui. E o required tem que ter o valor true. E também, se for possível inserir expressões em tempo de execução dentro da minha tag, então eu vou utilizar o RT, de Real Time Express Value, com valor true, né? Semelhante ao que a gente tem aqui no exemplo. Então, o nome do atributo vai ser nome, é um atributo obrigatório, porque aqui tem true, e eu posso colocar alguma expressão. Essa expressão quer dizer assim, eu posso colocar, por exemplo, expression language aqui, tá? Se aqui fosse falso, ou se você não colocar essa tag, você não pode usar o expression language, ok? E essas coisas são todas facilitadas para a gente quando a gente utiliza o NetBeans, que a gente já vai ver, muito desse código ele já cria para a gente. Então, utilizando custom tags com atributos, né? Eu vou especificar, né, o tag lib e tal, normal como a gente já viu, e simplesmente coloco o atributo igual eu faria com a tag HTML ou com JSTL, ok? Então vamos lá, vamos voltar aqui e fazer isso aí. Ó, eu posso aqui acrescentar um set alguma coisa, então vamos supor que é o nome, então eu posso vir aqui e colocar um public void set nome. Aí se eu coloco o set nome, né? Aqui o set nome com N maiúsculo, lá vai ser simplesmente um nome com N minúsculo, tá? Então eu vou colocar aqui que eu tenho um atributo aqui, um private string nome, e aí eu digo simplesmente this, aqui eu vou receber, né? String, então this nome recebe nome. Pronto, a minha classe, olá mundo, precisa disso. Agora, no meu descritor aqui de tags, eu preciso especificar aqui dentro da tag que eu vou ter um atributo. Dentro desse atributo ele vai ter um name. E o name aqui vai ser, por exemplo, nome. Então, eu vou ter um atributo nome. Tá? Deixa eu ver se é isso. Isso, nome, né? Aí depois a gente vê esse required e essa outra expressão aqui. Então, por enquanto, vamos fazer isso aqui. Aí, vamos voltar aqui no JSP. Se eu pressionar aqui F6 para ele compilar e rodar, a gente já vê lá, olá mundo, beleza, normal. Ah, eu esqueci aqui também. Olá mundo. E vamos dizer aqui que eu vou ter aqui um parágrafo, e aqui fecha parágrafo, e o nome da pessoa, né? Olá mundo, bem-vindo, e o nome aqui. Aqui, essa variável nome aqui que eu esqueci. Só que por enquanto, né, não passei parâmetros, então tá nulo, né? E vou dar um espaço aqui. Não passei parâmetro nenhum, tá nulo. Dá para fazer aqui um if, se tem a variável nome ou se não tem, etc, tá? Mas não é o que eu vou fazer agora. Beleza, como é que eu vou passar aqui? Então, eu vou dizer aqui, ó, a variável nome recebe, por exemplo, José. Então, bem-vindo, José. Tá, se eu vier aqui e não colocar o parâmetro, a gente viu que funciona, né? Só que fica mostrando lá que é nulo. E aí, como é que eu faço? Eu posso vir aqui e falar, ó, esse cara aqui é obrigatório, né? Então, eu vou colocar aqui o required como true. Ou seja, é requerido, é obrigatório? Sim, é obrigatório. Então, aqui, se eu deixar sem parâmetros, você já vai ver que já vai gerar um erro. Ó. Tem um erro lá no meu código, né? Então, aqui já ficou errado. Deixa eu apagar aqui e colocar de novo, para ver se o NetBeans mostra que tem um erro. Então, se eu deixar simplesmente assim, o NetBeans já vai mostrar aqui para mim, ó. Tá faltando um atributo nome aí. Então, eu coloco aqui o nome, José, Ctrl S, volto aqui, F5, mostra lá o nome. Tá. E se eu quisesse, por exemplo, ter uma variável, um parâmetro, alguma coisa, vamos dizer assim, eu vou ter o parâmetro nome, né? Então, se eu receber esse parâmetro nome, eu mostro, né? Por enquanto, vou só para ver se esse parâmetro aqui está funcionando aqui. Então, vamos dizer aqui, parâmetro nome. Então, se eu tiver aqui ponto de interrogação,
nome igual a José, então, né, vai mostrar aqui. Só está errado por causa da codificação de caracteres, né? Vou deixar aqui Pedro, por exemplo. Então ele mostra aqui Pedro, beleza. E se eu quiser pegar então e falar, ó, ele vai mostrar aqui o nome da pessoa que eu recebi como parâmetro. E se eu fizer assim, né? Aí já mostra aqui pra gente que deu errado, ó. Né? Essa diretiva aí não pode aceitar uma expressão, né? Esse cara aqui não aceita expressão. Então se eu tentar compilar isso aqui, né? Um erro, né? Aqui na que for executar aqui já dá erro, beleza. Como é que eu faço para isso aqui funcionar? Aí é onde entra esse parâmetro aqui, ó, RT expression, né? Então, real time, expressão, valor. Aceita valor, expressões, né? Valor de expressão em tempo de execução? Aí eu vou falar, ó, sim, aceita, né? Então, vamos colocar esse cara aqui. RT expression value true. Agora, ó, se eu voltar aqui, esse cara aqui já vai parar de dar erro. Deixa eu tirar aqui e colocar de novo para o NetBeans entender. Pronto. Vamos voltar aqui, navegador, carregar. Bem-vindo. Opa, ficou errado. Ah, sim, não colocou o parâmetro, né? Ponto de interrogação, nome Pedro. Então, bem-vindo Pedro. Agora eu consigo, inclusive, passar aqui um parâmetro. Pode ser passado um parâmetro ou pode ser um nome fixo que você coloca aqui no código também, não tem problema. Das duas formas vão funcionar. Então tem aí, ok? Então, esse cara aqui fala, ó, aceita expressões. Né? Esse cara aqui fala que é obrigatório e aqui é o nome que eu dei lá para o atributo. Né? Opa, o nome que está aqui no... Aqui. Beleza? Tá, mas vou voltar essa tag para o que era antes. Vou deixar sem atributo. Tá? Vou vir aqui no descritor tirar essas coisas aqui. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês as facilidades que o NetBeans traz para a gente, tá? E vou tirar esse cara daqui também. Pronto, então volta ao que era original, só a tag Olá Mundo. Tá? Ah tá, aqui também tem que tirar. Então tag Olá Mundo normal, do jeito que a gente fez inicialmente. Opa, ainda tem um erro aqui, deixa eu ver lá. O que eu errei aqui? Isso. Beleza. Vou criar uma nova tag que recebe parâmetros, tá? Vamos chamar uma tag aqui de boas-vindas. Vai dar boas-vindas e o nome da pessoa, tá? Então vou criar aqui, nesse pacote, um tag handler. Observe que eu não crio mais um tag library descrito. Assim, eu posso criar conjuntos, né? Vamos supor, tem um conjunto de tags para dar boas-vindas e tem um conjunto de tags para, sei lá, mostrar mensagens de erro. Então eu posso criar dois tag library descript, duas bibliotecas de tag. Mas aqui no caso eu vou usar só uma, que é essa uma que já está pronta aqui, e vou simplesmente criar uma nova tag. E essa nova tag aqui vai ser a tag boas-vindas. Tá? Usar Simple Tag Support. Vou especificar aqui que eu vou usar o mesmo descritor de biblioteca de tag. Vou falar que ela tem um corpo vazia, ou seja, não vou colocar nada dentro, né, das tags, só que eu vou ter um atributo. O atributo vai ser esse aqui, o atributo nome. Né? Posso especificar o tipo dele aqui, se é string, booleano, etc. Né? Vai ser string. Se ele é obrigatório ou não, eu basta marcar aqui, é obrigatório ou não é obrigatório. Tá? E vou aceitar valor em tempo de requisito de execução, deixa aqui marcado. Ah, não vou aceitar, marca isso aqui. Não, quero aceitar sim, então vou deixar isso aqui marcado, ok? Aí ele já gera todo esse código para mim, tá? Então, finish. Então, se eu voltar aqui, ó, ele já criou a tag para mim, o nome dessa tag é boas-vindas, a classe, essa classe aqui, né, que já daqui a pouco vai mexer nela, o corpo é vazio, ou seja, não aceita corpo na tag, e vai ter um atributo nome, que é obrigatório, e que ele é do tipo, que ele aceita expressão, e ele é do tipo string, tá? Podia ser outros tipos aqui, inteiro, qualquer outra coisa, né? Inclusive um objeto que você cria, pode ser também.
E aí vamos vir para cá, deixa eu limpar isso aqui. E deixa eu tirar todo esse código aqui. Observe que ele já colocou aqui para a gente um set nome, né? Já tem o atributo nome aqui. E eu posso colocar aqui então out.print seja bem-vindo e o nome da pessoa. Pronto. Aí eu vou voltar aqui. Aqui já está mostrando a mensagem de boas-vindas. Tá dentro da mesma descritor. Então aqui eu tenho o olá e aqui eu tenho boas-vindas. E esses caras já foi descrito aqui, já falei que eu vou utilizar eles aqui e que o prefixo é meu. Então agora basta escrever meu, 2 pontos, e já tem aqui, ó, posso usar tanto olá quanto boas-vindas. No caso aqui vou usar o boas-vindas, pressionar espaço, ele já mostra ali, ó, você quer colocar o atributo nome? Sim, quero colocar o atributo nome. Então vamos colocar aqui o José, e como é uma tag vazia, eu vou fechar aqui. Então F5, já está lá, seja bem-vindo José, né? Então, muito tranquilo, muito fácil de utilizar. Vamos continuar? Sim, agora como que a gente consegue colocar um corpo? Porque por enquanto tudo que a gente fez estava sem corpo, né? E aí, como é que a gente consegue colocar um corpo nas nossas tags? Né? Então, na classe da tag, eu vou utilizar, né, o método getJSP_body.invoke para conseguir obter os dados do corpo da tag. Então, o que a pessoa coloca dentro do corpo da tag, por exemplo, se eu colocar aqui, vamos dizer assim, vamos dizer que eu tenho meu e vai ser, sei lá, tag bom dia. E aqui eu vou dizer assim, bom dia, Pedro, né? Este é o corpo da minha tag. Pedro vai ser o corpo da minha tag. E como que eu consigo pegar esse dado aqui? Como é que eu consigo pegar o texto que está escrito aqui? Né? Então eu vou chamar esse método aqui, ó, invoke. Tá? E aí eu vou passar como parâmetro para esse método invoke um objeto do tipo stringWriter. E aí esse objeto invoke vai escrever, né, o corpo dentro desse stringWriter aqui. Por exemplo, declaro primeiro um objeto do tipo stringWriter, que aqui está chamando de corpo. Aí chamo o método getJSP_body.invoke e passo o corpo como parâmetro. Pronto, dentro dessa variável corpo, eu tenho o conteúdo que é o corpo da tag, por exemplo, o Pedro. Então, se eu falar corpo.toString, eu tenho o Pedro. Então, se eu colocar aqui dentro do outPrint, ele vai me mostrar isso lá, tá? Então, é assim que eu vou utilizar o corpo. Lá no descritor, né, de tags, o que eu vou precisar fazer? Na tag, lá no body content, deve ter o body content deve ser scriptless ou tag dependent. Né? Não vou utilizar empty para o corpo vazio. Né? Aí eu utilizo empty. Nesse caso aqui, ou eu vou utilizar o scriptless ou eu vou utilizar tag dependent. Semelhante ao exemplo aqui, ó. A tag, por exemplo, olá, pacote olá mundo e aí scriptless. Né? Quando é que eu vou utilizar scriptless ou quando é que eu vou utilizar tag dependent? O scriptless, ele aceita texto estático, ele aceita expression language, ele aceita outras tags customizadas, inclusive JSTL, então aceita qualquer coisa lá dentro, tá? Então eu posso colocar isso aqui dentro do script. O tag dependent, ele vai pegar tudo isso, tudo que tiver dentro do corpo, ele vai pegar como se fosse uma string, tudo como texto, tá? Então, se você, por exemplo, vai fazer uma tag e que você quer tratar de alguma forma todo o conteúdo dela, no seu código, dentro da sua tag, você usa tag dependent. Não, se você não quer tratar tudo aquilo, deixar o JSP executar, expression language, tags customizadas normais, então você usa esse scriptless, ok? Então vamos lá, vamos ver como é que isso aqui vai ficar. E aí depois, né, basta, né, especificar o RI, tal, prefixo, e aí colocar o corpo aqui. Né? Então vamos
criar uma nova tag, que vai ser a tag bom dia. E vou fazer essa tag aqui, bom dia, para mostrar o bom dia para alguma pessoa, tá? Então, vou vir aqui. Aqui não, perdão. Vou criar um tag handler, vai ser o bom dia. Next. Vou especificar pertence tudo à mesma biblioteca. Eu posso deixar ele como tag dependent ou scriptless. Eu vou usar scriptless. Na grande maioria dos casos, acredito que essa aqui vai ser a melhor opção. Não vou ter nenhum atributo, tá? E pronto, finalizar. Observe que o erro aqui já até acabou, né? Se eu observar aqui a minha biblioteca, ele já criou uma tag, é a tag bom dia. Aqui está a classe e o conteúdo ele vai aceitar scriptless, tá? Vamos vir aqui no bom dia. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui ele já até mostra uma forma de exibir o conteúdo, né? Um pouquinho diferente do exemplo que eu tinha mostrado lá. Ele pega aqui o getJSPBody, né? Guarda aqui e depois chama o invoke e coloca o conteúdo, né? Este conteúdo aqui, que no caso é Pedro, ele já vai colocar dentro do out, que é o mesmo out que ele vai escrever lá na tela, né? Então, se você quer simplesmente mostrar, pronto, isso aqui já resolve, né? Mas não, eu quero pegar esse nome, quero, sei lá, jogar tudo para maiúsculo, tudo para minúsculo, quero fazer algum tratamento. Então, você vai fazer do jeito que eu mostrei aqui no exemplo aqui, ó. Guarda no string writer, né? E aí depois faz um tratamento com esse corpo, joga tudo para maiúsculo, tudo para minúsculo, faz alguma coisa e aí sim depois mostra, tá? Então tem essas possibilidades. No meu caso aqui, eu vou simplesmente dizer, ó, bom dia e o nome da pessoa, tá? Então eu posso vir aqui, colocar um out.print, vamos dizer que é um parágrafo. Então, bom dia. Aí mostra o conteúdo e depois out.print, fecha a tag P. Pronto, só isso, tá? Vamos ver lá se vai funcionar. Bom dia e o nome aqui, Pedro, tá? Só recapitulando, ó, aqui a tag bom dia aceita scriptless, e já a gente vai ver essa diferença aqui dela para o tag dependent. Na classe, eu vou pegar aqui getJSPBody, invoke out, ou seja, vou pegar o conteúdo, o Pedro, e jogar no fluxo de saída, tá? E antes disso, escrevo bom dia, depois fecha a tag P, tá? Aqui, chamei a tag, passo o Pedro como parâmetro, pronto. Então aqui o que ele vai executar aqui? Vai executar bom dia, Pedro, fecha o parágrafo, tá? E aí tá aqui, né? Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, vamos supor que não é Pedro, e sim um parâmetro nome. Se eu voltar aqui, F5, bom dia, não tem o Pedro, não tem nome, então ficou aqui, mas se eu especificar o parâmetro, aí ele mostra, agora tem, né? Diferente de utilizar o tag dependent, né? Se eu colocar aqui tag dependent, aí vai ficar bem diferente, né? Deixa eu voltar aqui. Então, ao invés de falar script, vou colocar aqui tag dependent. Se eu colocar tag dependent, ele vai pegar tudo isso aqui como uma string e vai entregar esse string aqui, né? Para esse cara aqui, né? Então, como é que isso vai ficar? Vai mostrar exatamente aquilo que está lá, ó. Mostra exatamente aquilo que está lá. Então, para que vai servir isso? Vamos supor, por exemplo, que você quer, sei lá, tratar todo esse código aqui. Eu quero tratar tudo isso aqui, sei lá, significa alguma coisa para mim. Por exemplo, vamos dizer assim, eu quero ter uma linguagem minha própria. Então, isso aqui significa negrito, e aí isso aqui significa itálico. Então, eu vou colocar olá, fecho o itálico,
e depois fecha o negrito. Por exemplo, se você está tipo, criando a sua própria linguagem, então você quer tratar cada uma dessas coisas. Então você usa tag dependent, e aí você vai tratar tudo isso aqui. Você vai escrever a sua própria linguagem, ou por exemplo, se isso aqui fosse um trecho de um código Java que você quer executar, chamar uma função, um SQL ou alguma linguagem sua própria. Aí você usa tag dependent. Caso contrário, é mais interessante utilizar o scriptless. Tá? Então, caso contrário, é mais interessante usar o scriptless. E observe que é scriptless, ou seja, é sem o script. Né? Não dá para usar script. O que dá para usar? Expression Language, JSTL, esse tipo de coisa. Mas não dá para usar script. Então, se eu fizer assim, por exemplo, % igual, né? Usar aqui uma expressão, não Expression Language, uma expressão. Aí coloca aqui, P. Aí você vai observar, olha, não deixa, né? Por quê? Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Script elements, né? Então, expressões, declaração, scriptlet, né? Não são permitidos aqui, tá? Então, eu posso usar Expression Language, mas não esse tipo de coisa aqui, beleza? Por quê? O código fica mais organizado, mais simples de ler e assim por diante. Então, vamos colocar aqui como se fosse um parâmetro, e o parâmetro é o nome. Isso aqui sim vai aceitar. Então, F5, tá lá o Pedro, por quê? Porque eu estou passando parâmetro Pedro aqui. Então é isso, tá, pessoal? De tags customizadas, é esse conteúdo aqui. Esse arquivo aqui é o 13, tá? Tá lá na pastinha do Dropbox, né? Depois vocês acessem lá, se precisar. E eu vou mostrar mais um outro exemplo aqui, que é um exemplo mais interessante um pouquinho, tá? Por exemplo, vamos supor que eu tenha a classe pessoa. E aí eu quero mostrar as pessoas. Então, tem um jeito bem simples de fazer. Porque aqui os parâmetros, por exemplo, aqui os atributos, não necessariamente precisa ser uma string ou inteiro. Pode ser um objeto, né? Então, vamos dizer assim que eu quero, por exemplo, mostrar uma pessoa. Então, vamos dizer aqui que eu tenho a tag pessoa. E essa tag pessoa tem um ID. Opa, ID não. Vamos dizer aqui qual pessoa, né? Qual pessoa? E aí eu posso especificar qual é a pessoa aqui, tá? Vamos dizer que a tag é mostrar e eu passo uma pessoa aqui como parâmetro para ela, tá? Então vamos criar algo desse tipo aqui, uma tag mostrar e um atributo que recebe uma pessoa, tá? É isso que eu quero criar. Então vou criar uma tag pessoa, uma classe pessoa. Então aqui você criaria um pacote, né, para o seu modelo, visto que essas coisas aqui são tudo relacionadas a view, tá? Isso aqui são visualizações. Eu estou mexendo com como eu vou mostrar alguma coisa. Então isso aqui é view, tá? Se você for trabalhar com MVC, isso aqui é visualização. Então você criaria um outro pacote para o seu modelo. Mas aqui que é uma coisa bem simples, eu vou fazer tudo nesse mesmo pacote aqui, tá? Então eu vou criar uma classe Java, que é do meu modelo, e aqui vai ser a pessoa. Vou fazer uma coisa simples, tá, pessoal? Então vamos dizer aqui que eu vou ter o private string nome e um private int idade. E aí crio os get set aqui para esse cara. Opa. Pronto. Só isso, tá? Uma classe pessoa, nome, idade, get set. Só isso que eu vou deixar aí. Pronto, salvei. E aí vou criar minha tag, eu vou criar uma tag agora que vai ser a minha tag mostrar. Então eu vou criar aqui um tag handle, vai ser o meu mostrar. Eu posso criar a classe aqui com maiúsculo e depois modificar, né? Então deixa eu mostrar aqui maiúsculo, next. Vou deixar tudo, né, dentro da mesma biblioteca aqui. O conteúdo dela pode aceitar scriptless? Pode aceitar, acho que não tem problema. Deixa assim, o scriptless. Então a tag vai chamar mostrar, beleza? Vai ter parâmetros? Sim, vai ter parâmetros. Um parâmetro vai ser a pessoa.
E essa pessoa vai ser do tipo, eu acho que ele não vai mostrar aqui. Não vai mostrar aqui, deixa aqui um object e depois a gente muda. E aí eu vou colocar que ele vai aceitar sim avaliar em tempo de requisição, né, em tempo de execução, e vai ser obrigatório esse atributo, tá? Então, finish. Beleza, aí ele já cria aqui pra gente a classe, só que eu quero voltar aqui. Então, eu vou ter a tag mostrar, essa classe aqui, o conteúdo aceita, scriptless, ou poderia ser em page, né, também, tanto faz, para esse exemplo aqui, tanto faz. Aí o atributo, pessoa, verdade, true, e vai aceitar um cara desse tipo aqui. Só que na verdade não vai ser um cara desse tipo aqui, vai ser um cara do tipo aula ponto custom tags ponto pessoa, né? Que é esse cara aqui, ó, né? Tá dentro desse pacote aqui. Então esse é o tipo de objeto que eu vou estar aceitando, tá? Aí sim, salvo. Vou vir aqui no mostrar. Posso remover todo esse código aqui. E aqui recebe um cara do tipo pessoa, tá? E aqui eu vou corrigir, cadê? Aqui, vai ser do tipo pessoa. Tá? Então só corrigir isso aqui, porque lá no wizard lá para facilitar, mas não tinha essa opção, né? Então a gente já corrige aqui, beleza. Então o set vai ser do tipo pessoa. Poderia ser fazer aqui um set nome e um set idade opcional, né? E do tipo set nome string, set idade inteiro. Podia ser? Sim, podia ser, não tem problema. Mas eu acho que esse aqui vai ficar mais simples, né? Então, vamos escrever aqui o que ele vai fazer. Ele vai fazer aqui, mostrar uma pessoa. Então, eu vou colocar aqui um out.print, nome, dois pontos, pessoa.getNome, mais uma vírgula, idade, dois pontos, e aí eu coloco aqui a pessoa.idade. E aí isso aqui eu posso colocar, por exemplo, dentro de um parágrafo, fecha o parágrafo, e também vai estar negrito. Então, fecha a tag B aqui, e aqui antes eu vou abrir. Então aqui B, e aqui abre a tag B. E aqui não é idade, né? É get idade. Então vai mostrar isso. O corpo eu vou deixar aqui, então se tiver algum corpo, vai ser mostrado depois, tá? E não antes. Tá? Então eu vou deixar dessa forma. E só, aqui é isso, né? Então vamos lá para o nosso index. E aí eu quero mostrar aqui alguma pessoa. Aqui, aí eu posso fazer o seguinte, eu vou criar um servlet e vou colocar na requisição e passo a pessoa para cá, tá? Então, né, voltando aqui, né, eu estou fazendo tudo dentro do mesmo pacote, mas aqui já seria o meu controller, né? Então, eu vou criar um servlet aqui, que se você fosse fazer aqui organizado, estaria dentro do pacote controller, tá? Então, eu vou chamar só de servlet mesmo. Aí aqui você poderia, por exemplo, fazer uma requisição num banco de dados, pegar uma pessoa, fazer qualquer coisa, né? Não importa de onde vem essa pessoa. Então, vou dizer aqui que pessoa P, new, pessoa, P.set, idade vai ser 30, P.set nome vai ser, por exemplo, ano. E aí, eu vou colocar isso na requisição, então request, set attribute, então vou dizer que o atributo vai chamar pessoa, e aí tá. E depois eu envio isso lá para o meu index, então request, get
request dispatcher, e aí eu vou falar que vai para o meu index.jsp e o forward. Pronto. Então, eu criei uma pessoa que poderia criar, por exemplo, um DAO, e aí o DAO me retornava uma pessoa e essa pessoa colocava aqui. É uma possibilidade, né? Aí lá no meu index, eu vou mostrar uma pessoa, mas quem é essa pessoa? Ora, uma pessoa que eu coloquei na requisição, não foi aqui, ó, no servlet, eu não coloquei ele como atributo da requisição. Então, aqui basta dizer request scope, ponto, qual que é o nome que eu coloquei lá? Pessoa. Então, pessoa. Então, esta pessoa que eu coloquei na requisição, eu estou passando como parâmetro aqui, né, PC7 pessoa, e depois, quando ele chamar o do tag, eu mostro o nome e a idade dentro de um parágrafo negrito. Né? Então, vamos testar, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Se eu chamar direto aqui o index, não vai me mostrar, né? Não tem nada. Agora, se eu chamar o servlet, opa, chamei o servlet e mesmo assim ficou errado, né? Vamos voltar lá, vamos ver o que aconteceu. Chamei o servlet cria a pessoa, coloca na requisição. Vamos voltar aqui no index. Deixa eu só mostrar este cara aqui. Ah, sim, já sei o que faltou. Faltou o prefixo, né? Quem quer mostrar? Mostrar não é nada, né? Agora o meu mostrar, esse sim é alguma coisa, né? Pronto, Ctrl S. Deixa eu ver o que ele está mostrando aqui de erro. Está falando que não tem nenhuma tag chamada mostrar, né? Um prefixo meu. Mas aí, se eu voltar aqui... Ah, tá. É porque eu mostrar aqui tá maiúsculo, né? Não deixa ele minúsculo. Ctrl S. Vamos ver aqui, salvar. Isso, né? Beleza. Vamos testar lá? Então, eu vou chamar aqui o servlet. E aí tá lá. Nome Ana, idade 30. Se eu vier aqui no meu servlet e trocar, não vai ser a Ana, vai ser a Maria. Ctrl S. Voltar aqui, F5. Pronto, já está a Maria com a idade 30. Né? Então, fica muito útil esse tipo de coisa aqui para a gente. Né? Deixa eu fechar esses outros aqui. Então, é muito útil esse tipo de tag. Olha o tanto que é simples para a gente, supondo que eu vá mostrar essa pessoa em vários pontos. Né? No index eu mostro, na página de produtos eu mostro, na outra página eu mostro. Então, supondo que em vários pontos eu preciso mostrar isso. Então... basta fazer isso, né? Cria uma tag, fica organizado, né? E fica fácil de chamar, né? Vamos fazer um outro exemplo, vamos, né? Para a gente poder fechar. Vamos supor que eu não vá mostrar uma pessoa. Vamos supor que eu vou mostrar um conjunto de pessoas, né? Então eu vou ter uma lista de pessoas. Então vamos criar aqui uma tag mostrar lista, tá? Então eu vou criar aqui um handle. Vamos dizer aqui que vai ser o mostrar lista. Especificar aqui o descritor de tags. Né? Tag mostrar lista. Vou deixar aqui que é script mesmo. Vou adicionar um atributo. Vai ser obrigatório. E esse atributo vai ser a lista. Lista pessoa. E é só lista, tá? E aqui eu vou deixar aqui que é string, que a gente já sabe que vai ter que mudar lá depois, né? Então, ok, finish. Então, ó, não vai ser string, então eu tenho que corrigir aqui, vai ser do tipo list, uma lista de pessoa. Se aqui é uma lista de pessoa, eu preciso corrigir aqui também. Aqui, uma lista de pessoa. E preciso corrigir também aqui. Então eu tenho aqui mostrar lista, minha tag, essa é a minha classe, aceita no corpo scriptless, né? Então aceita, por exemplo, expression language. O atributo chama lista, ele é obrigatório, aceita, né? Real time expression value, e aqui não vai ser isso, né? Java
langString. Aqui vai ser aqui um Java util list. Esse cara aqui. E isso, né? Aqui eu acho que é isso. E aí vamos para cá e vamos mostrar lá. Aqui no Servlet, vamos fazer o seguinte. Ao invés de ter só uma pessoa, vou já comentar isso aqui. Não, deixa esse aqui também, né? Vamos colocar mais outra pessoa aqui. Vou copiar aqui. Colar aqui. E aí vai ser a pessoa 1. E aí vai ser então aqui a Carlos, idade 20. E aí eu vou ter também uma lista aqui, uma array-list de pessoa. Vamos dizer que é o grupo. Recebe new array-list. E aí o grupo .add, eu vou adicionar a pessoa. E o grupo.add adiciona a pessoa 1. Pronto. E aí isso aqui eu preciso colocar na requisição, né? Então eu preciso falar aqui request.setAttribute, o grupo, e qual que é esse grupo? O grupo, né? A variável grupo está criada aqui. Então, no grupo tem uma lista com 2 pessoas. Podia ter quantas pessoas fossem, né? Aí, eu vou... Deixa eu vir aqui no index. Então, aqui no index eu posso chamar o meu ponto mostra lista. Vai ter a lista, né? E essa lista vai ser o quê? O request scope.grupo. E pronto, né? Aí aqui eu vou mostrar esse grupo de pessoas aqui. Então, para pessoa P na lista, né? Então para cada pessoa que está na lista, out.print, e aí eu vou mostrar a pessoa, eu vou mostrar assim, deixa eu ver aqui. Aqui eu vou copiar isso aqui. Vou colar aqui. Mas na verdade eu não quero fazer assim, eu vou fazer como se fosse uma lista mesmo. Então, deixa eu tirar aqui. Então antes aqui eu vou colocar um out.print o L. Aí aqui depois out.print fecha o L. E aqui vai ser um LI. E aí deixa negrito mesmo. Fecha o LI. E aqui não é pessoa, chamei ele só de P, né? P. E aqui também é P. Pronto. Tá. E aí eu não posso fazer isso fora do try, né? Tem que colocar tudo isso aqui dentro do try catch, porque o print ali pode lançar um erro. Então coloca tudo aqui dentro. Vou formatar aqui. Pronto. E aí vamos vir aqui executar o servlet, né? Porque o servlet que vai passar os parâmetros para lá, e aí já está aí. Maria e o Carlos. Aqui não deu para a gente aproveitar, né, do jeito que foi feito aqui com o atributo, não deu para a gente aproveitar a tag mostrar, né? Mas tem como a gente aproveitar sim a tag mostrar. Tipo, por exemplo, colocar o mostrar, como se fosse colocar o mostrar dentro de um for each, né? Dá para fazer. Mas na semana que vem eu vou mostrar um jeito mais bacana de a gente fazer isso aqui, quando a gente vê os tag files, tá? Mas por hoje a gente vai ficar só por isso aqui, ok?
Pessoal, aí eu vou colocar um exercíciozinho para vocês e para avaliar a frequência, e aí semana que vem a gente faz os tag files, tá? Então o exercício de vocês vai ser o seguinte: vocês vão escrever uma tag que vai ser semelhante a essa aqui de boas-vindas. Então vai ser uma tag, por exemplo, boas-vindas mesmo, boas-vindas. Reescreveu boas-vindas, né? Que vai receber aqui o sexo. Então o sexo pode ser masculino ou o sexo pode ser feminino, né? Então tem o atributo sexo. Pode ser só M ou só F, decide aí, vocês vão decidir, né? Então vai ter um atributo e vai ter um corpo, tá? E o corpo aqui, por exemplo, vai ser, sei lá, Maria ou vai ser José. Então, por exemplo, alguma coisa assim. Então, por exemplo, vai chamar ela assim ou, por exemplo, supor aqui, José. Um exemplo de utilização. Então, ela recebe um parâmetro, que é o sexo, e tem um corpo também, né, que é o nome da pessoa. E aí eu quero que, quando for este boas-vindas, mostre, seja bem-vinda, senhora Maria. Quando for este cara aqui, seja bem-vindo, senhor José. Né? Então, colocar no feminino a frase, quando aqui for F, colocar no masculino a frase, quando aqui for M. Tá? Então, escrevo, né, fica de exercício para vocês, reescrever a tag de boas-vindas. Tá? E aí vocês enviam ainda para mim depois no Moodle. Não vai precisar enviar todo o código não, tá? Se você quiser, você faz o seguinte, envia só como que ficou a tag e envia também como é que ficou a sua tag, né? A classe da sua tag, tá? Então, não precisa enviar todo o projeto não. Beleza? Então, por enquanto é isso, um abraço e até a próxima.